Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Acho que a perda do nosso querido Paulo Amigão pronunciava um dia ruim, ele que tão São Paulino era, não merecia um jogo do time dele desse jeito. Aliás, não é um jogo do time dele desse jeito, de uma noite desta forma no Morumbi. Acho que o cheiro da grama, você que vai ficar, você que vai poder falar. Eu não pude ir ao jogo, gostaria de ter ido. Você viveu o protesto, viveu o jogo com as 12 mil pessoas e tudo mais. Eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais fria daqui, até por não estar no cheiro da grama. E vou me ater, por enquanto, ao campo, porque as coisas fora de campo, elas acabam, claro, em qualquer clube de futebol, influenciando o campo, né? No campo, né? Não existe time de futebol, ainda mais muito limitado, que consegue fazer qualquer coisa quando o torcedor está contra. Eu não estou falando isso sobre hoje, estou falando sobre o resto, porque não acabou a temporada, time. Faltam 2 meses. E o São Paulo ainda não tem 45 pontos, né? Então, o torcedor do São Paulo, ele tem que entender que não acabou a temporada e que abandonar o time não é uma questão. Abandonar o presidente é uma questão. Abandonar o time não é uma questão, né? Não é para qualquer torcedor, né? Porque senão é aquilo que a gente fala sempre. O time é limitado, sempre foi. O time com apoio, ele muitas vezes se supera. O time sem apoio, ele pode perder para qualquer time, no Morumbi ou fora daqui. Falando do campo, o São Paulo, em 6 partidas recentes, perdeu 5, ganhou 1, fez 1 gol em 6. O Crespo perdeu a mão, até porque, né, várias coisas foram acontecendo paralelamente, né, nesse período. O momento agora lembra muito, curiosamente, o trabalho do Crespo lá atrás, no Brasileiro, que ele foi demitido para a entrada do Rogério. Ele conseguiu se recuperar minimamente, mas teve exatamente essa situação. O time perdeu perna, perdeu confiança, perdeu poder de fogo, passou a perder, passou a não conseguir mais manter a mesma escalação, passou a ter várias lesões musculares, está acontecendo a mesma coisa. E, no final das contas, teve que abrir a mão dos 3 zagueiros e virou a bagunça que você viu hoje. Então, eu espero que o Crespo consiga, no campo, diante desse ambiente hostil total, e talvez não ter mais a direção de futebol que o contratou amanhã, é possível, de ter a torcida contra o presidente, eu espero que ele consiga, no campo, com esses jogadores limitados que o São Paulo tem, chegar primeiro a 45 pontos e depois a gente conversa, porque, de fato, o time do São Paulo, com todas as limitações que a gente fala desde o início do ano, sem apoio, é time para cair. A fase do Ferreirinha é péssima, a fase do ataque é horrorosa. E isso é um resultado de uma gestão péssima e horrorosa, de uma gestão que montou, dentre outras coisas e dentre outros erros, esse time que a gente está vendo aí. O banco do São Paulo hoje no ataque, com as lesões, é verdade, tinha Juan de Neno, Gonzalo Tapia e Emiliano Rigoni. Os 3 representam R$1.500.000 aproximados mensais para o São Paulo. Qual dos 3 entra para resolver o jogo contra o Ceará em casa? Nenhum entra para resolver o jogo contra o Ceará em casa. Entrou o Juan de Neno, coitado. Eu, quando peço o Juan de Neno, eu falo, pô, de repente tem um jogo aéreo. Aí ele entra cabeceando agachado, eu já perco assim, qualquer vontade de fazer coro para ver esse cara jogar. Porque pelo menos ele tem um jogo aéreo, ele é centroavante, em tese, né? Mas consegue ajudar. É um resultado na gestão do São Paulo. É, mais uma vez, um time do São Paulo que, infelizmente, foi montado mal, assim, planejado por uma direção de futebol do Carlos Belmonte, que foi alvo, gritaram hoje do Belmonte, quebrar o galho e tal, mas principalmente com aval, com ok e com o certificado do Júlio Casares. Pode ser que hoje, para dar uma resposta, ele tire o Carlos Belmonte. O próximo que ele trazer vai ser ou pior ou tão ruim quanto, porque é esse o nível do Júlio Casares. É um cara que não tem convicção de porra nenhuma que ele faz, é um cara que não tem pulso para cortar quando as coisas não funcionam e é principalmente um cara que só está preocupado com o próprio ego. Só então, esse cântico, e Casares vai para aquele lugar como teve no último jogo e teve hoje de novo, ele deve querer morrer, porque isso para ele deve ser o ponto final, no único ponto que talvez
importa para ele o ego. E se ele demitiu o Carlos Belmonte, não é porque ele hoje, depois de 4 anos, entendeu que ele não é o diretor certo. É porque bateram no ego dele e ele tem que achar alguém para demitir. Então esse é o São Paulo do Júlio Casares. É um São Paulo que ano após ano vai brigar em todas as temporadas para não cair no Campeonato Brasileiro. Por sorte chegou o Crespo, deu uma arrancada interessante e a gente escapa dessa briga de certa forma. Mas o São Paulo do Júlio Casares está fadado a ser um time que não disputa nada. O São Paulo do Casares está fadado a ser um time que em toda a competição de mata-mata chega com um time pior, com um time inferior. Chega como azarão e tentando apostar nos coitados dos torcedores que sempre vêm, marcam presença, pagam ingresso caro, cara que vem do interior, paga uma puta bala de gasolina, passagem de ônibus, passagem de avião. Esses caras têm que salvar a merda que eles fazem. Então assim, é culpa do torcedor, então. Ele tem que resolver o jogo porque você não sabe montar o seu time. Porque o seu planejamento de futebol é uma bosta e você gasta 1,5 milhão em 3 caras que não saíram no banco contra a LDU e não saem do banco hoje mais uma vez para resolver. É culpa do torcedor. Ele que tem que resolver para você. Então, é uma diretoria que não tem convicção, que merece o que sofre, merece protesto, merece xingamento e, infelizmente, deixa mais um ano em que a gente vai debater aqui. Hoje a gente tá apontando pra eles, de repente perdeu contra o Fortaleza, aí já começa, não, porque o Crespo, porque o técnico, porque isso, porque aquilo. Assim, me fala o que ele poderia ter feito diferente hoje. Ele desmontou 3 zagueiros, ele tirou um cara da zaga e colocou o Lucas. Ele colocou o Luca, da base, que é a única alternativa, é o único que sobrou, né, da base desse ataque. Ele fez tudo que estava ao alcance. Talvez tirar o Luciano, pode ser também, poderia ter sido uma alternativa. Mas o São Paulo, assim, hoje encerra o jogo com 4 atacantes e com erros individuais, que infelizmente vão cair no técnico. E aí ninguém vai falar de Júlio, de Belmonte, porque é fácil. É o técnico, mais uma vez, sai como bode expiatório caso as coisas não funcionem. E o Júlio Casares não tem pulso, convicção e coragem para tomar uma decisão, enfim, pelo bem do São Paulo, e se tomar vai ser pelo ego dele.